especial de Dia dos Namorados, para quem não tem um. Então eu vou estar gravando aí uma série de 3 vídeos nessa semana de Dia dos Namorados pra gente poder falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? O Dia dos Namorados. Olha só, Berto, minhas ideias. No Dia dos Namorados é um dia que, para os casais, né, é uma data de comemoração, de relembrar várias coisas, aquela melancolia gostosa. Mas para os solteiros que querem viver um relacionamento, que estão à procura, que desejam se relacionar, costuma ser uma época um pouquinho mais aí solitária, né? E a solteirice, ela é uma fase importante também da gente viver. E nós podemos olhar para ela não como um momento de solidão, mas como um momento de desenvolvimento. Então pensa só, quando a gente deseja conhecer uma pessoa, quando a gente quer viver dentro de um relacionamento, a gente precisa perceber aquilo que nós temos de características para saber algumas características que o outro poderia ter também, na qual você sabe que poderia dar certo. Então, para que a gente possa viver um relacionamento, precisamos primeiro nos entender como pessoas. Há um versículo na Bíblia muito interessante, né, que fala ali dos mandamentos de amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, não é possível você amar uma pessoa na totalidade, em que você pode dar aquele amor para ela, se você não tem amor próprio. Então, nós precisamos primeiro começar, antes de querer entrar em um relacionamento, ter um amor próprio por nós, para que a gente se desenvolva, para que lá na frente, quando aparecer uma pessoa, nós estejamos talvez não prontos na totalidade, mas nós estaremos ali abertos à nova possibilidade de ter alguém, abertos para querer viver um relacionamento. Dentro desses pontos do que a gente pode ver, é entender primeiramente você. O que você gosta? Quais são os seus hobbies? Quais são os seus passatempos? Se você tem a oportunidade de sair para algum lugar, para onde você vai? Você prefere ir para um parque? Você prefere fazer uma viagem? Você prefere ir para algum estado específico que você tem um carinho muito grande? Se você puder sair para comer alguma coisa, para qual restaurante você pensa em ir? Ou você é do estilo de que cada dia você quer um lugar novo, você não é apegado a coisas desse tipo? Se conheça. Então, para a gente poder viver o relacionamento, a gente precisa primeiro se conhecer. Saiba os lugares onde você gosta de frequentar, as comidas que você tem interesse em comer, o tipo de assunto que você gosta de debater. Imagina você tá lá em um date, você conhece uma pessoa, você vai levar o que de si para ele, para ela? Você vai falar o que para aquela pessoa? Então é importante você ter essa análise sua, você buscar ter esse conhecimento de si mesmo. E além disso também, né, das desenvolturas, é você se desenvolver. Então, quando a gente não tem alguém, a gente acha que não precisa fazer nada em específico, mas você pode fazer alguma coisa, tanto por si mesmo, quanto também visando um futuro relacionamento. Por quê? Quando a gente quer conhecer algo e a gente não tem ferramentas ali naquele momento, o que a gente costuma fazer? Pesquisar. Então a gente pesquisa sobre relacionamentos para que lá na frente, quando houver a oportunidade de um para você, você está pronto. Ou você está minimamente pronto para poder ter aquela experiência. Então olha só como é legal essa preparação. Não olhe para a solteirice como um tempo triste, um tempo solitário, ou sempre naquela frustração, sabe, de você querer ter alguém e você ainda não tem essa pessoa e isso te deixa chateado. Veja como uma oportunidade de se lapidar. Dentro de todo esse quesito, eu falo isso também como uma mulher solteira, e é aos 27. Então, assim, existe um tempo para tudo. E dentro desse tempo, você não precisa se desesperar, porque o seu tempo também de um relacionamento, para você que quer viver você tem interesse em um relacionamento, o seu momento também vai chegar. E ali você vai se alegrar em ver que você está pronta para receber. Imagina só, você querer um relacionamento, mas você tem uma dependência emocional do outro. Você entrar em um relacionamento, mas você ser uma pessoa extremamente ciumento, que ainda não sabe lidar com as suas emoções. Imagina entrar num relacionamento que você não sabe o tipo de pessoa na qual você quer se relacionar. Então há também algo que eu gosto muito de analisar, que são os valores inegociáveis. Os valores inegociáveis são os valores que você tem, que você não abre mão. Então, para poder se relacionar comigo, a pessoa precisa ter
X características. E claro, os valores inegociáveis, eles são algo mais grandioso, digamos assim. Então, por exemplo, há detalhes e há características. Então, eu, Thalita, posso falar, nossa, eu gostaria muito de me relacionar com uma pessoa que use óculos. Um exemplo, é um detalhe. Agora, um valor inegociável para mim. Eu quero uma pessoa que viva, acredite ali tenha o mesmo contexto de fé que eu tenho. Aí já entra como um valor inegociável. Por quê? Porque é algo que dentro de um relacionamento você não pode moldar aquela pessoa. Então é um valor inegociável que aquela pessoa ela pode ter e ela pode não ter. E se ela não tiver, para adquirir isso é muito mais difícil. Por quê? Porque às vezes não é um valor para ela. Pode acontecer da pessoa no decorrer do relacionamento, acabar se adequando, se moldando, e te fazendo feliz naquelas características que você quer, sim, mas você não pode obrigatoriamente esperar que aquela pessoa vá fazer isso. Por quê? Porque quando você o conheceu, ela não era assim. Então, é uma mudança que vai ter que ser gradativa de acordo com aquilo que o outro quer e não do que a gente quer. Não queira namorar, não queira entrar em um relacionamento com um rapaz, com uma moça que não está indo de acordo com aquilo que você tem como valor inegociável, se você está ali olhando e vendo que a pessoa não tem as características. Não entre em relacionamento com essa pessoa esperando que a pessoa adquira essas características. E até mesmo nessa fase, analise quais são os seus valores negociáveis. Aquilo que você olha e fala, Thalita, para um relacionamento comigo, essa pessoa precisa ter essas características. E lembrem-se, estamos falando de características sérias. Uma pessoa que tem ou não tem filhos, uma pessoa que quer ou não quer um casamento, uma pessoa que quer viver um relacionamento ali com você ou não. Então, todas essas coisas elas têm que ser analisadas porque são coisas sérias. Então, olhe para de fato aquilo que a pessoa busca em um relacionamento, se vocês são compatíveis dentro daquele âmbito de características que são necessárias a pessoa ter. E espere, mas espere com confiança. E para cristãos, espere com fé. Fé de que o Senhor vai trazer no momento certo, fé de que vai chegar, fé de que você não está sozinha, porque ainda que falte um relacionamento amoroso, você tem o seu relacionamento espiritual com o nosso Pai que está no céu. Então se alegre porque mesmo sendo um tempo de solteirice, e é mais difícil ainda da gente manter aquela alegria na semana do Dia dos Namorados, porque a gente fica só aquele meme, que ama? Ama só Deus, só Deus. Então que a gente quer tacar chinelo, quer jogar água, a gente não quer ver casal. Eu também compartilho disso. Mas você vai ver, eu também vou e tá tudo bem. Mas que a gente espere esse tempo chegar, porque assim como chegou para tantas outras pessoas que vivem um relacionamento abençoado, também vai chegar para nós, amém? Acho que por hoje é isso. Tchau.